Olá, eu sou Walter Maciel, CEO da ZQuest, e estou aqui para fazer o podcast, episódio de novembro de 2019, de renda variável. Estou aqui com o meu sócio e gestor, William Wang. William, a gente teve mais um mês aí de desempenho muito forte do Ibovespa e das ações brasileiras. Como é que você está olhando para a Bolsa e para as perspectivas de investimentos? Você acha que o mercado continua aí nessa tendência favorável? Perfeito, Walter, bom dia. Bom dia. A performance desse mês foi muito positiva e a gente acha que ainda é reflexo da aprovação da reforma da Previdência. A reforma foi muito importante para resolver o problema fiscal que o país enfrentava e também para que a confiança tanto do consumidor quanto do empresário se recuperasse. Olhando os dados econômicos recentes, a gente já vê alguns indícios de recuperação. O dado do PIB foi mais forte que o esperado e aí já vê um crescimento nos números de emprego e também de renda. Quando a gente fala com as empresas que têm capital aberto, o número de Black Friday foi muito forte, com uma recuperação de consumo robusto, impulsionado pelo saque do FGTS e também pelo adiantamento do 13º salário. Você acha que isso já é um indicador de que a gente vai ter uma volta não só de atividade econômica, mas uma volta mais forte de consumo olhando para frente? A nossa expectativa é que a economia ela comece a se acelerar a partir desse nível. Essa recuperação econômica ela acabou demorando um pouco mais que o esperado, mas isso foi por conta da saída dos gastos do governo. Essas reformas que o governo tem feito, elas reduzem o gasto do governo, então no primeiro momento elas acabam sendo anticíclicas. Para um segundo momento, o setor privado entrar no lugar do setor público e fazer com que essa recuperação ela seja mais sustentável no longo prazo. Até porque o setor privado acaba tendo um gasto muito mais eficiente e que tem um multiplicador mais alto que o gasto público, que é mais ineficiente por natureza, né? Exato. E aí, quando a gente olha setorialmente, a taxa de juros também ela começa a ter impactos relevantes na economia. Um dos setores que é mais beneficiado é o setor de construção civil. E ele é muito importante para a economia porque ele emprega muita gente. Cada canteiro de obras vai empregar muitos pedreiros, muitos arquitetos, engenheiros e até corretores. E por que esse é um setor que se beneficia muito da queda dos juros? Porque primeiro que a maioria das pessoas elas não compram imóvel à vista, ele é pago através de empréstimos. E o segundo fator é porque são empréstimos de muito longo prazo, 25, 30 anos. Então, uma coisa é o impacto que a queda de taxa de juros tem sobre o empréstimo de um ano. O quanto que você vai ter de economia na parcela vai ser muito pouco relevante. Outra coisa é sobre um empréstimo de 25, 30 anos. A queda na parcela que você vai ter que pagar vai ser muito relevante e isso acaba aumentando bastante o número de possíveis compradores de imóveis. Então, você está dizendo que a gente tem, na verdade, dois temas a serem explorados. Um é o retorno do consumo, da renda, e outro é uma mudança do perfil de endividamento das empresas. Esses juros mais baixos também vão estar forçando o setor financeiro a voltar a exercer o que deveria ser a sua atividade principal, que é a concessão de crédito, né? Isso, quando a gente olha os números de crédito, a gente também vê a aceleração da concessão de crédito em algumas modalidades específicas, mas por outro lado, quando a gente olha a performance do setor de bancos, as ações de bancos elas não têm performado tão bem, elas foram até o destaque negativo do mês. E por que isso está acontecendo? O Banco Central ele tem sido mais restritivo com o setor, a regulação tem sido mais forte, eles forçaram uma queda da taxa de juros no cheque especial e eles têm sido muito vocal em olhar a concentração do setor e também o elevado nível de spread, porque essa concentração e esse elevado custo do crédito, ele acaba tendo impactos negativos para a economia. Está sendo discutido, inclusive, também alguma regulamentação nos juros do cartão de crédito, né? Perfeito. E também Open Banking, então esse Banco Central, ele olha muito para aumentar a competição no setor e reduzir as distorções que acabam tendo impactos negativos não só para o consumidor, mas também para a economia como um todo. Agora, olhando para, vamos dizer, então estamos falando do exemplo de 2019, mas olhando para 2020, quais são as nossas principais apostas de um ponto de vista setorial?
Walter, quando a gente olha para a Bolsa como um todo, os níveis de valuation já não estão tão baixos, mas por outro lado, a gente acredita que o crescimento de lucro ele deve se acelerar bastante olhando para frente. E por conta de dois principais fatores, a alavancagem operacional e a alavancagem financeira. A alavancagem operacional é a diluição de custo fixo. Então, por exemplo, uma empresa tem 100 de receita e 50 de custo, ela vai ter 50 de lucro operacional. Mas se a receita crescer 25% e o custo fixo dela permanecer estável, ela vai ter uma receita de 125 para um custo de 50. Então o lucro dela vai ser 75. O lucro cresceu 50% enquanto a receita cresceu 25%. Então essa diluição de custo fixo e a alavancagem operacional vai ser muito importante para o crescimento de lucro operacional. Do outro lado também a alavancagem financeira vai ser o quanto as empresas vão se beneficiar pela queda da taxa de juros. Então elas vão ter queda de custos relevantes de dívida devido à queda da Selic. Então esses dois fatores acabam acelerando bastante o crescimento de lucros. Então quando a gente olha o valuation, o múltiplo, vis-a-vis esse crescimento de lucro, as ações ainda não estão tão caras. Então tem um grande potencial ainda de valorização. Pois é, eu estava olhando uma apresentação nossa para clientes outro dia e me ocorreu isso. Vocês colocaram na apresentação que nós estamos com uma rentabilidade, um crescimento de margem das empresas de 19,5% no ano. E a Bolsa está se valorizando 22%, 21%, é muito parecido, né? É quase como se em termos de valuation a gente estivesse numa equação preço-lucro parecida com o começo do ano, enquanto as empresas estão com rentabilidade recorde, né? Isso, mas quando a gente olha setorialmente, a gente acha que ainda vai ter muita diferenciação. Um dos setores que a gente mais está otimista é o setor de consumo, varejo e também construção civil, como a gente já falou anteriormente, e também educação. A gente acha que são setores que sofreram bastante durante a crise e agora, com a recuperação econômica, elas vão ter um crescimento de resultado muito robusto. Bom, lembrando, a gente sempre fala aqui na ZQuest que investimento é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Os nossos fundos, além de tudo, têm um desempenho muito consistente ao longo do tempo. O ZQuest Ações foi lançado em junho de 2005. De lá para cá, eu vou fazer aproximado, o Ibovespa se valorizou 314%. O nosso fundo, 1.250%. Quase Ibovespa mais 1.000 em 14 anos, líquido de todas as taxas. O ZQuest Small Mid Caps, destaque no mês, está com 35% de valorização no ano. Em pouco menos de 10 anos, deu 5 vezes o índice Small e quase 10 vezes o Ibovespa, também já líquido de todas as taxas. E a gente tem o long bias, né, William, que eu costumo dizer para a clientela, além da carteira long, tem também posições long short. Então a gente consegue trazer a alfa das duas estratégias. E você faz o controle de aumento ou redução de exposição direcional, então o cliente não precisa ficar tão preocupado com o market timing, né? A gente acha que esse é um fundo muito bem posicionado para esse cenário positivo que a gente está desenhando para o ano que vem. E além disso, ele deve gerar retornos consistentes no longo prazo, como você falou. É uma maratona e não uma corrida de 100 metros. Então, se o cliente busca diversificação nesse cenário muito desafiador de taxa de juros mais baixa, a gente acha que ele é uma excelente opção, principalmente por conta dessas flexibilidades que você falou. É isso aí, 2020 vai ser novamente o ano da Bolsa, né? Acho que sim, a gente acredita que sim. Maravilha, obrigado. Gente, nossos podcasts estão disponíveis nas principais plataformas de streaming, como Spotify, Apple e outras. Obrigado e até o mês que vem.